Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi. Vamos para mais um react do professor Abel Ferreira. Dessa vez após mais um chocolate, mais uma goleada do Palmeiras. Palmeiras 4, Grêmio 1. A gente está vendo esse placar bacana aqui do lado, mas a gente sabe que podia ter sido mais, que o volume de jogo do Palmeiras não corresponde a 4-1. Era para ter sido muito mais. Num time com a camisa importante como a do Grêmio, o Palmeiras transformou o Grêmio num Grêmio Novo Horizontino, com todo respeito. E está obrigando torcedores rivais, a parte hostil da imprensa e, é claro, a nossa própria torcida, mesmo a ala mais corneta e a mídia palmeirense, é uma unanimidade quanto à eficiência, a desempenhar um futebol muito bem jogado. Não há quem fale que o Palmeiras não joga bem hoje, nem os mais azedos. Vai ter um ou outro que vai achar um defeitinho aqui, defeitinho ali, porque faz parte do personagem. Só por isso. Porque perfeição nunca vai haver no futebol. Mas o que a gente está vendo hoje no Palmeiras é algo que beira tudo que um torcedor pode desejar. Porque o torcedor ele vai tolerar pequenos problemas, pequenas deficiências, se o que for entregue, o pacote final, for tão bom quanto esse que o Palmeiras está entregando. Então, é um momento mágico, é um momento sublime da história do Palmeiras, que a gente tem a felicidade de estar testemunhando, e o Abel, obviamente, vai ser questionado com relação a isso. Vamos ver o que ele tem para falar. Abel, boa noite. Vai? Ei lá, vamos? Boa noite, Abel. Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a intensidade, o volume que o seu time aplica e se esse é o ideal do Palmeiras que você deseja. Assim, os treinadores todos querem sempre que as suas equipas estejam a top, mas o futebol não é isto. O futebol é regularidade, é jogos em que vamos jogar bem, outros em que nos jogamos também por várias circunstâncias, do gramado, do próprio jogo, do adversário que nos condiciona. Mas sim, hoje fizemos um jogo aqui muito consistente. A nossa equipa é isto, é uma equipa de trabalho, é uma equipa de intensidade, é uma equipa que sempre que consegue procura a baliza o golo do nosso adversário. Acho que fizemos um bom primeiro tempo, mas o futebol é isto, é a eficácia, e nós na primeira parte criamos 11 oportunidades, finalizamos 11, o nosso adversário 3 e estava 1-1, e o futebol é assim. Ao intervalo não disse nada de mais aos jogadores, pedi-lhes só que mantivessem a calma e a intensidade no jogo e continuassem com o ritmo como nós estávamos a imprimir no jogo, porque íamos seguramente criar oportunidades para continuar a dar o nosso melhor, e fizemos na segunda parte o mesmo que fizemos na primeira, só com um nível de eficácia superior e uma boa vitória perante sobre o Luan e o Mike, que são jogadores que teoricamente não são titulares da equipe do Palmeiras e que vêm de duas grandes... Teve um pulo, um pulo brusco aqui no vídeo. Eu não sei se foi a minha cópia do vídeo ou se o original lá da TV Palmeiras está com esse corte brusco na resposta do Abel, mas aí é pergunta bem genérica, né? Fale sobre a intensidade do seu time. Nosso time foi consistente. Cara, é tudo fruto da longevidade do trabalho. Então, o que acontece? Por que o Palmeiras hoje tem tanta superioridade sobre os adversários? A gente ouve frequentemente a imprensa falar que o elenco do Palmeiras não é o melhor. Mas por que então o Palmeiras consegue manter essa consistência e
clubes com elencos que são melhores que o do Palmeiras estão hoje, nesse momento, longe do desempenho do Palmeiras. Casos do Atlético Mineiro e do Flamengo, por exemplo. Longevidade do trabalho. Então, o Palmeiras hoje, todo mundo se conhece, todo mundo sabe como jogar, sabe o que fazer. Você vê, o Abel falou, no intervalo eu não falei nada para eles, eu só falei para manter o que estava sendo feito. Estava 1-1 por circunstâncias do jogo. Os números, né, de finalizações 13-3 na contagem aí do Abel. Então era só continuar fazendo o que estava sendo feito, que a tendência era sair mais gols do Palmeiras e não sair mais gol do Grêmio, que foi exatamente o que aconteceu. Por que isso acontece? Porque os jogadores do Palmeiras sabem o que fazer e os jogadores dos outros times ficam trocando técnico. Os outros times ficam trocando técnico, troca todo o elenco, manda todo mundo embora, contrata de baseada. Então, até formar um time onde todo mundo sabe o que fazer, sabe para onde correr, sabe entender cada momento do jogo, todo mundo faz parte de um sistema já bem definido. Isso não acontece em time nenhum, não está acontecendo por causa da cultura do futebol brasileiro. Aí a gente olha para a tabela de classificação do Brasileirão, já são 5 rodadas. A gente olha lá em cima, Palmeiras, técnico há 2 anos e meio. Botafogo, técnico há mais de 1 ano. Fluminense, técnico há mais de 1 ano. Atlético Paranaense, Paulo Turra pegou agora, mas é a sequência do trabalho do Filipão, de quem ele era auxiliar técnico. Então, acho que conta como longevidade, né? Fortaleza, Vojvoda, já está há mais de 1 ano também no Fortaleza, e já é a segunda passagem dele. Então, parece que está claro, né? O mapa da mina para o futebol brasileiro. Será? Ontem o Cuiabá mandou o cara embora. O que vai acontecer com o Cuiabá? Pode escrever aí, é um dos rebaixados. Então, tá ficando claro. E aí, quando você tem um cara ainda competente, é mais fácil de você segurar. Porque o que também causa essa rotatividade tão grande? É porque os caras também não são tão bons assim. Não conseguem fazer um elenco respeitá-lo, como o Abel consegue. E aí não dá essa liga que deu no Palmeiras, essa química que deu no Palmeiras. Porque o Abel é muito bom. Então, claro que tem os dois lados da moeda. Vou ficar segurando um cara que não dá certo. Não dá certo também porque não são bons. Então, por isso que na hora de contratar o técnico, você tem que contratar um cara fera, que vai saber fazer um bom trabalho, que vai passar pelas turbulências iniciais, como o Abel passou, e o Abel passou apenas porque conquistou uma Libertadores, logo no 3º mês, senão tinha sido mandado embora, a gente sabe. Então aquela Libertadores foi fundamental para tudo que está acontecendo agora. E tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ter aquela sorte ali de passar pela turbulência inicial e tem que ser bom para se manter, para segurar. E aí entra no círculo virtuoso, que é exatamente o oposto daquela que a gente costuma ver nos times, que é aquele rodamuinho, né? Aquela espiral negativa que o time entra e sai, inevitavelmente mergulha de nariz até trocar o técnico e começar o mesmo ciclo de novo. No Palmeiras não, o Palmeiras segue navegando ou voando em céu de brigadeiro. Partidas, Abel, comenta um pouco pra gente. Primeiro é dizer à imprensa calma, né? Há 3 dias atrás ou 3 jogos estavam a dizer que nós sofremos golo, não sei o quê, golos e sofremos e agora somos... Calma, foram apenas 3 pontos, só, mais nada. Um jogo consistente, muito bem conseguido, fruto de um trabalho, de um comprometimento dos nossos jogadores. Fiquei muito feliz por ver o estádio a cantar o nome do Luá. Os nossos torcedores sabem reconhecer o esforço dos nossos atletas. Eu preciso interromper porque ele está falando de várias coisas e eu vou acabar esquecendo. Então, primeiro, calma. Calma. É exatamente isso. A gente está empolgado, nós torcedores. Estamos empolgadíssimos, óbvio. É uma delícia de ver o Palmeiras jogar do jeito que está jogando. Mas o Abel já está tratando de calma, porque ele sabe o quê? Se isso
transbordar e atingir os jogadores é o começo para começar a dar. É o começo para começar. É a fagulha para começar a dar tudo errado. Então, exatamente isso. Calma, foram só 3 pontos. Ótimo, excelente. Aí já falou do Luan. Já derivou para falar do Luan. Provavelmente estava na pergunta que foi cortada, né? Essa versão do vídeo que eu tenho aqui. Como a gente fala que as redes sociais, aquela ala de Enzo, de cornetinhas, é meia dúzia, insignificantes, mas que são barulhentos e dão a impressão de ser mais do que são, é isso aí. Então a verdadeira torcida do Palmeiras estava no estádio ontem e estava em casa torcendo também, aplaudindo o Luan, que é 99% da torcida. Aquele 1% é vagabundo que fica fazendo barulho na internet, mas não vai no estádio. E se vai no estádio e começa a cornetar de graça, já levam, presta atenção de todo mundo que está em volta, como aconteceu ontem. Tinha Enzinho ali falando besteira do Luan. A hora que o Luan fez o gol, o Enzinho levou. Eu tenho informação já que teve essas movimentações ali na arquibancada do Allianz Parque. Então é isso. A gente tem que dar menos importância para o que a Enzolândia fala e aplaudir os nossos jogadores e dar força para os nossos jogadores. E como foi importante, tem um vídeo circulando aí na internet da família do Luan, toda emocionada, né? A menininha falando do gol do papai. E a gente sabe o quanto o Luan ficou abalado com os erros que ele cometeu, mas ele não deixou, não abaixou a cabeça em nenhum momento, continuou lutando. Era fácil para ele chegar e falar assim: me manda embora. Me manda embora, me manda pro Flamengo, me manda pro Vasco, todo mundo me quer. Todo mundo quer o Luan, hein? Qualquer time queria ter o Luan como zagueiro. E ele é reserva do Palmeiras. E ontem ele fez um partidaço. E a torcida reconheceu. E ontem foi aniversário do cara. Então, que noite. Então, tem que acabar com essa história de que ele não tem sorte, hein? Porque a bola sobrar para ele do jeito que sobrou, num escanteio que não foi escanteio, né? Que foi a segunda chance do escanteio. Então, olha a sorte. Aí ela desvia no primeiro pau, ela passa, não chega a desviar. Ela passa pelo miolo, a bola era pro Gomes. E chega onde ele tá com o gol aberto. Vai falar que isso aí, vai falar que ele não tem sorte? Bem na noite do aniversário dele, ele acabou de virar titular, por lesão do Murilo. Acabou de virar titular. Já ganha um presente desse? Não, ele não tem sorte, não. Não tem. E o Luan, é verdade, é uma das nossas opções para zagueiro. Vocês viram, desde que começou a época, estava o Murilo e o Luan, e eu fui revezando os dois. Deixei sempre mais o Gomes, porque também é um jogador muito resistente, é um jogador que consegue fazer 4, 5, 6 jogos seguidos. E revezei com o Murilo e o Luan hoje, ele merece, porque ele é um homem de caráter, tem uma forma de pensar e de estar muito profissional quando não joga, ajuda muito não só aquilo que vocês veem dentro do campo, mas na liderança do próprio grupo e dos moleques. É um jogador que tem essa capacidade de integrar bem os moleques que chegam da base, ele tem essa capacidade. E isso é muito bom. O Mike também é um jogador que nós utilizamos este ano e no ano anterior fomos revezando com o Rocha. É um rapaz, que todo mundo gosta. Vocês viram, ele fez gol e todo mundo foi festejar com ele. É muito querido também no balneário, isso sente-se. Eles merecem, porque eu disse-lhes isso e digo-lhes muitas vezes: se eu pudesse, eu metia os 23 a jogar. Se eu pudesse. Só que eu não posso. Há regras, há regulamentos. Só podem jogar 11 e entrar 5. E os outros, às vezes, eu escolho. Ainda hoje eu estava a dizer ao Lopes: tem paciência. Eu se calhar devia ter metido o Lopes e não o Hendrick, porque o Hendrick já tinha feito o gol no último jogo. E se calhar o Lopes estava ali a esfregar as mãos, porque ele diz: hoje vai sobrar para mim. E eu não o meti. Se calhar era um jogo que eu devia ter metido a ele e não o Hendrick.
mas pronto, a minha função é mesmo essa, é tomar decisões que às vezes vão agradar a uns e a outros não, mas o importante é que eles respeitam as minhas decisões e continuam a trabalhar e ficam à espera para ajudar a equipa o tempo que for, 1 minuto, 90 minutos, o que for, e portanto fiquei muito contente por esses 2 jogadores que estás a falar, porque são jogadores que merecem tudo bom, porque são homens de grande caráter. Aí a gente tem uma das razões pela qual esse time tá tão redondo. Não tem picuinha no elenco. O Abel, ele consegue impor respeito em todo o elenco, que um olha pro outro e fala assim, vamos seguir o que esse homem fala porque vai dar bom. Por que a maioria dos trabalhos acaba rápido? Porque um olha pro outro e fala, esse cara não sabe nada. E por que eles fazem isso? Porque às vezes é um cara que está sendo preterido, um cara que está sendo ficado no banco, ele começa, fomentar o nhanhanhé no vestiário. E cresce, de dentro para fora. E o Abel consegue manter o controle absoluto. Quem vai falar do Abel pelas costas? E ele me parece, inclusive, ser um cara que ele dá abertura para quando alguém tem para falar, pode vir falar para mim. E os jogadores vão lá e falam. Então, essa conversa dele com o Flaco. Ele tá falando, cheguei pro Flaco, falei, desculpa, eu podia ter te colocado, mas eu decidi pelo Endrick, beleza? Beleza, professor. E é o respeito, é liderança. E o jogador sabe o seu lugar, sabe que o chefe é ele e sabe que ele está sendo um baita de um chefe que está levando o time às vitórias e que nenhum jogador é maior que o clube, então que eles têm que aceitar e trabalhar para ganhar o espaço, como está conseguindo o Mike, que para mim já é titular. O Marcos Rocha, quando ele se recuperar do problema físico, eu acho que ele ficou para trás, vai ter que remar para recuperar a posição. O Mike está jogando mais nesse momento. E o Luan caminha para a mesma situação em relação ao Murilo. E olha, eu tô falando do Murilo, que é um cara que faz gol todo jogo. Mas o Luan joga muito, cara. E também vai dar aquela dorzinha de cabeça pro Abel para ele tomar uma decisão. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente escuta muito nas emissoras de televisão e algumas rádios que o Palmeiras é uma máquina. Chamam o Palmeiras de máquina. Queria saber de você o que significa isso, como você interpreta essa palavra máquina. E uma pergunta, saindo um pouco fora, mas você é um profissional que também trabalha muito bem fora dos gramados. Essa história das casas de aposta, se você já trocou uma ideia, bateu um papo com a rapaziada, entrou nesse assunto afinco, e o que você acha que pode acontecer com o nosso futebol? Eu não sei o que o Abel vai falar, tá? Mas como esse é um assunto extra-jogo das casas de aposta, né? O futebol, a credibilidade do futebol está sendo colocada em jogo. Isso atinge todo mundo. Então, neste momento, todos os atores do futebol, todos os players, todo mundo que faz parte do futebol tem que se fechar. Rapidamente tem que ser tomadas algumas decisões que que coíbam, né, esse comportamento dos atletas corrompidos, para que os próximos não cedam às tentações. E isso só vai acontecer se forem colocadas sanções irrecuperáveis, do tipo, se você fizer isso, você vai ser banido do futebol. Então, você vai ganhar lá seus 50 pau, 80 pau, 100 pau, e vão ser os últimos, porque você não vai mais poder ser profissional. Então, isso vai fazer com que, pelo menos, o futebol em nível de primeira divisão, onde todo mundo ganha, de times grandes, todo mundo ganha 6 dígitos, 100 pau para cima, que ninguém faça isso. E que, pelo menos,
o futebol de nível primeira divisão fique protegido. Então é assim, comprovou que fez esquema, é banimento. Não pode mais jogar bola. Você vai fazer outra coisa. Não vai mais jogar futebol. Porque é uma atitude que vai absolutamente contra qualquer princípio do esporte. Então, você quer ser um esportista profissional? Seja um esportista. Você vai ficar de palhaçada? Você não vai ser esportista. Você vai fazer outra coisa. Então, e isso tem que ser feito rápido, hein? Porque aí começa a palhaçada que a gente está vendo. Tá tendo muita palhaçada na internet. Tudo, essa do Gabriel Menino, esse imbecil que falou, vai ser processado, né? É um exemplo. Qualquer coisa, esquema de aposta, esquema de aposta, esquema de aposta. E quando não é. Então tem os casos que são e tem os casos que não são. Mas aí tudo fica suspeito. E se tudo fica suspeito, aí pensa do lado do patrocinador, o cara que quer patrocinar o esporte. Assim, eu vou associar minha marca a um esporte sujo, onde é tudo manipulado? Não. Então isso enfraquece o futebol. Por isso o futebol tem que se proteger dessa onda. Então, os corruptores, o Romarinho, quem diria? O Romarinho é um dos chefes da quadrilha. Lembra do Romarinho, da base do Palmeiras? Virou isso. Virou esse tipo de malandro. Esses têm que ser presos, têm que, responder. Mas esses caras não fazem parte do futebol. A outra ponta, sem as duas pontas, o esquema não existe. A ponta de dentro do futebol, dos jogadores, também tem que sofrer, e sério. Porque se não tiver o corrompido, não tem corruptor. Então, pegou, provou que o cara fez esquema, não tem leve, pesado, é banimento. Não tem outra resolução. Tem que acabar com a casa de aposta. Nunca vai acabar com a casa de aposta. Tem que regulamentar. Não pode ter aposta de lateral, aposta de não sei o quê. Você não tem como interferir nisso. Isso aí é queimar o sofá. Isso é botar fogo no sofá. Não é isso que vai resolver o problema. Você tem que resolver o problema acabando com a corrupção. Então, vocês sabem a piadinha do chifrudo que chega em casa, pega a mulher com o amante no sofá e bota fogo no sofá. A culpa não é do sofá. A culpa é das pessoas. A culpa não é da casa de aposta existir. A culpa é de quem usa mal a casa de aposta. A casa de aposta é um negócio legítimo, é um negócio legal. É uma diversão para quem gosta. Não é esse o problema. Não é a existência da casa de aposta. Tá? O problema é quem usa isso para ganhar dinheiro ilicitamente e mancha a imagem do esporte. Tá? Agora, com relação a ser máquina, eu não sei o que o Abel vai falar. Para mim, é um jeito de você dizer que o time está jogando de uma forma tão consistente que parece uma máquina. Que faz sempre a mesma coisa. Recebe, sabe o que fazer, recebe de um jeito, sabe o que fazer, recebe de outro jeito, sabe o que fazer. Isso é uma máquina, mas é só uma figura de linguagem. Claro que o Abel deve refutar. Não é nada disso, nada disso, nada disso. Mas é um jeito de elogiar a consistência do time. Vamos ver o que ele fala. Olha, eu começo pela segunda pergunta. O futebol é maior que todas as polémicas. Não há polémica. O futebol já tem muitos anos e o futebol sobreviveu a tudo. E vai continuar a sobreviver. Agora, em relação especificamente ao que tu estás a dizer, o que eu posso dizer, porque também não me quero alargar muito, é lamentável, mas o futebol para mim é isto que vocês assistiram aqui hoje. Para mim isto é que é futebol. Tudo o resto, acredito que as entidades competentes irão fazer o seu trabalho. Pelo que sei, a entidade competente é das que tem um trabalho de excelência. Vamos deixar os responsáveis fazer o seu trabalho e apurar aquilo que tem que ser apurado. Mas,
lamento só, o que eu tenho a dizer, lamento. Eu também continuo-te a dizer, o futebol sobrevive a muita coisa e vai continuar seguramente, mas para mim futebol, volto a repetir, é aquilo que nós assistimos aqui hoje. Máquina para mim é trabalho. Eu, né, qualquer máquina que vocês veem para aí é trabalho. Máquina é sinónimo de trabalho. E portanto é aquilo que nós fazemos. Somos uma máquina de trabalho que sabe lidar com as adversidades com muito equilíbrio. Estávamos a sofrer golos, trabalhamos, procurar os aspectos em que nós temos que corrigir, alguns posicionamentos, sabendo que vamos continuar na mesma a sofrer golos. E continuar com, acima de tudo, o que eu peço aos jogadores, e é aquilo que eu exijo a mim mesmo, é que cada um com os recursos que tem, que procure ser a melhor versão dele, fazendo o máximo esforço para dar o melhor de si, e quando assim é, os nossos torcedores, independentemente do resultado, vão reconhecer o nosso esforço. Então é só isso que peço. Depois o resultado acaba por ser consequência de todo este esforço coletivo que eles fazem, com a qualidade que eles têm. Mas volto a dizer, como disse o teu colega, são apenas 3 pontos, nada mais, e daqui a 3 dias temos mais um caminhão de pedra para descarregar outra vez aqui. Ele mencionou na resposta anterior, e repetiu agora, vamos continuar sofrendo gols. Isso mostra o quanto ele ficou incomodado com as críticas que foram feitas até 2 semanas atrás, quando a gente fez um recorte recente. Falou assim, o Palmeiras está tomando mais gol do que tomava antes. Não tá bom. E mudou, cara. E mudou. Ele recuou o Gabriel Menino e o Zé Rafael não ficou mais sobrecarregado como ele estava ficando. E o resultado disso era o Palmeiras tomando mais gol. Então ele recua o Gabriel Menino, o Palmeiras fica muito mais protegido, muito mais confortável. Para quem desce com mais tranquilidade. E tá fazendo mais gols mesmo com o Gabriel Menino mais recuado. Então, foi uma solução que ele arrumou em cima de críticas. Eu não sei se as críticas foram o que motivaram ele a voltar atrás, ou se foi a observação dele mesmo, até acredito que foi. Porque ele é muito observador, sabe exatamente o que está acontecendo no time dele. Mas as críticas não eram descabidas. E acredito que ele, né, nesse movimento de subir o Gabriel Menino, deixar o Zé Rafael exposto para ver o que acontecia, ele desenvolveu um sistema mais arriscado, mais exposto, onde o Palmeiras tem mais chance de fazer gols, mas que também tem mais chance de levar. Ele pode ser usado em situações específicas. Então tem um sisteminha ali, uma solução ali guardada para quando precisar. Mas aí, uma vez que isso está desenvolvido, ele volta ao sistema anterior, que está super encaixado desde o ano passado, com a saída de 3, um lateral espetado. Ontem ele espetou os 2 e segurou os 2 volantes. Então são variações que ele desenvolveu ao longo do tempo, que ele vai usando sempre a melhor possível de acordo com como está armado o adversário. Então ontem o professor Renate meteu uma linha de 5 atrás. Você vai meter uma linha de 5? Beleza, eu vou subir o Mike de meia esquerda. Você vai ter um atacante a menos, então eu não preciso segurar meus 2 laterais, eu vou soltar os 2. E aí ele prensou o Grêmio no campo de defesa. Então eu vi muito jornalista perguntando assim, mas o Grêmio, mesmo com 5 defensores, deu espaço para o Palmeiras. Não, caros comentaristas. Não foi o Grêmio que deu espaço para o Palmeiras. O Grêmio tirou espaço do Palmeiras, só que o Palmeiras... o Grêmio recuou uma peça, o Palmeiras avançou uma. E manteve a superioridade. Então foi o Palmeiras que aproveitou esse movimento do Grêmio. O Grêmio não tinha para onde correr. Se o Grêmio viesse com uma linha de 4, o Palmeiras jogar como estava acostumado, ia ter superioridade com mais espaço. Tinha menos espaço, só que o Palmeiras empurrou o Grêmio para trás, socou o Grêmio para trás, para dentro de sua área, e foi essa avalanche de finalizações dentro da área. Então isso é o poder de observação do Abel e o fato de você ter vários sistemas desenvolvidos, e ele escolhe o melhor, todos já sabem o que fazer. Plano A, plano B, plano C, plano D, qual que vai ser? Plano C. Pronto.
põe, vai lá 4-1. Como o Bragantino. Abel, boa noite. Com relação a esse caminhão de pedras que você tem para daqui 3 dias ter que descarregar novamente, queria que você falasse, né, sobre essa sequência de jogos do Palmeiras, porque a gente sabe que no começo do ano teve uma mudança tática com a saída do Menino, o Zé dá um passo para trás para virar o 5, o Gabriel Menino entra no time, agora a chegada do Arthur. No mês passado você falou que abril seria um mês que iria testar a qualidade do elenco do Palmeiras e também as suas opções. Hoje, dentro daquilo que, desses 5 primeiros meses do ano, como que você já vê esse encaixe tático do Palmeiras com todas essas mudanças? Já está caminhando para aquilo que o Abel e a comissão entendem que é o melhor para o Palmeiras? Ou ainda faltam alguns ajustes para a sequência do ano? Não, olha assim, eu olho sempre, eu quando faço um sistema tático, uma forma de jogar, a abordagem a um adversário, como é que vamos atacar e defender, eu tenho que ter sempre em conta as características dos nossos jogadores. Eu também já vos disse, vocês sabem que o clube tem uma filosofia, o clube, antes de eu chegar, definiu um rumo, ter uma equipa com uma mistura de jogadores experientes, mas com idade ainda de nos manter a força na equipa e com moleques que nos possam ajudar. É verdade, nós fomos ao mercado tentar buscar um tipo de jogador que queríamos, que era, disse-vos aqui, não haver dúvidas, mas não foi possível. Portanto, não queremos estar a trazer jogadores só para dizer que temos, porque também acreditamos nos moleques que temos aqui para fazer a posição de 5. O Fabinho tem estado muito bem, o Jailson tem estado a recuperar, tenho sentido o sorriso dele no rosto, no treino, que bom. E acredito que brevemente também nos vai poder ajudar e voltar ao Jailson que ele já nos mostrou também, e continuar a fazer este caminho juntos. É verdade, fizemos esta transformação mais ou menos do Zé, mas eles estão a fazer uma boa dupla, o Zé e o Danilo. Ainda hoje nós podemos ver o Zé a subir e o menino, desculpem, não o Danilo. O Danilo está lá na vida dele. Os dois aqui a complementar-se muito bem. Quando o Zé sobe, o menino a ficar nas coberturas. Fizemos um reajuste, sim. Já vos disse, eu adoro as críticas construtivas. E eu gosto muito de uma parte da imprensa, porque tenho uma pessoa que trabalha comigo que me faz chegar as críticas construtivas que às vezes nós não as conseguimos descobrir, ou então pensamos e refletimos sobre alguns detalhes. Outras não, porque outras são pura mentira e isso não nos interessa. Isso é lixo para a nossa cabeça e nós não queremos, mas há outras que nós temos que prestar atenção, e a nossa função como treinadores é isto, é ensiná-los, é corrigir, é educar, é melhorá-los. Essa é a minha função como treinador. Portanto, estamos no caminho certo, mas uma equipa não é um processo inacabado. Uma equipa é um processo inacabado. Mais uma revelação super interessante do Abel. Alguém na equipe de comunicação é encarregada de ficar monitorando a imprensa e pensar observações pertinentes. E leva para o Abel. Esse cara tá falando isso, o que você acha? Não vai ficar levando o quê? Colonizador, não sei o que, não é isso. Mas Abel, tá aberto demais isso aqui. Você precisa fechar, precisa proteger mais, não sei o que. Aí ele já tem as ideias dele, mas aí ele vê outras opiniões e aí acho que ele começa a refletir melhor. Então é um cara que não está preso, fechado na bolha dele, da salinha dele, do mundo dele. Ele ouve outras opiniões, não só dos que o cercam, mas tem gente que fica pensando opiniões ao redor da imprensa. E por que não da mídia palestrina? Espero que sim também. Para ajudar ele na tomada de decisões. Então olha que legal, né? Saber que ele faz isso. Saber que todo esse resultado tem tudo isso por trás. Como ele se preocupa, inclusive, em absorver ideias de fora. Que não é um cara centralizador, absolutista. É muito legal isso.
Abel, boa noite. Eu queria 2 perguntas rápidas. A sua comemoração no gol do Mike foi muito... Isso, boa. Além do normal das suas comemorações em gols em jogos Muito boa. que não são tão importantes. E sobre o esquema tático do Grêmio. O Grêmio veio com um esquema um pouco diferente do que estava acostumado. O Palmeiras já esperava isso? Vocês já esperavam isso? Ou você teve que fazer uns ajustes nessa 1 hora da escalação até o começo do jogo? Quem assistiu o pós-jogo ontem sabe que a gente especulou exatamente isso. Por que o Mike... Foi a mesma escalação, mas o Mike solto, diferente do jogo do Goiás. Por quê? Porque 1 hora antes o Renato solta a escalação, porque é obrigado, e é uma escalação com uma linha de 5 atrás. Então eu falei ontem no pós-jogo. Imagino, e eu falei com bastante ênfase no imagino que o Abel tenha visto essa escalação e aí ele fez um ajuste no Mike. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva. Puta, vamos ver agora isso. Né? E a outra, o que foi mesmo? Esqueci o que o cara perguntou antes. Foram 2 perguntas. A comemoração dele. Comemoração dele no 3º gol. Lógico. Eu fiquei muito feliz de ver a comemoração do Abel no 3º gol. Porque o 3º gol foi especial. O 3º gol ele tem 2 minutos de posse de bola do Palmeiras. E a bola passa por todos os 11 jogadores, inclusive pelo Everton, que começa a jogada. A jogada começa com o Everton fazendo uma cobertura como último zagueiro, não como líbero, como último zagueiro, como stopper. Ele domina a bola, em vez de dar uma bicuda para a lateral, ele domina a bola, gira o corpo e inverte o lance para o Piquerez e o Palmeiras começa a botar o Grêmio na roda. São 2 minutos de deslocamento, ultrapassagem, passe, lançamento, inversão, até a bola chegar no Dudu. O Dudu aciona o Mike aciona o Rony, que tenta a finalização de dentro da área, e aí o Mike aproveita o rebote. E aí mais legal ainda também o fato de ter sido o Mike o cara que fez o gol. Então tudo isso deve dar uma satisfação para o treinador. E o Abel ele é contido nas comemorações de gol. Nessa ele se soltou, ele despirocou. Vamos ver o que ele vai falar dessas 2 coisas. O gol do Mike foi o 3º, não foi? Foi. Eu sabia que ia ser um jogo difícil contra o Grêmio, como são todos, contra as equipas do Renato Gaúcho. Eu gosto de defrontar o Renato Gaúcho, acho um excelente treinador. É verdade que no início nós não sabíamos como é que ele vinha, se vinha com linha de 5 ou não, mas sem o Luís Soares na frente, ele já tinha jogado para a Copa no ABC com linha de 5, nós estávamos preparados, mas não pensei à partida que ele ia fazer esse sistema. Mas hoje, como te disse, acho que foi um dia que nos correu tudo bem. Acredito que eles estivessem mais cansados do que nós. Não é fácil, como eu digo, ter 2 dias para recuperar, fazer viagens. Eu acho que quem joga em casa tem mais vantagem física do que o nosso adversário. Eu já vos disse isso em relação ao último jogo no Goiás. Nós tivemos uma vantagem tremenda física em relação ao adversário. Tínhamos mais um dia e faz uma diferença tremenda. Não no início no jogo, mas depois na segunda parte, com o decorrer do tempo, nós temos mais um dia para descansar. Isso é notório no jogo. E hoje nós também tivemos um bocadinho nessa vantagem, porque já jogávamos em casa e o nosso adversário acredito que tivesse um bocadinho mais cansado, mas hoje correu-nos tudo bem. Foi um jogo em que de facto na primeira parte podíamos ter se calhar vindo já com outro resultado, mas mais uma vez, hoje foi daqueles dias em que saiu tudo bem. Boa noite. No final ele fala isso mesmo, olha, a gente só não sabia se ia ser mesmo uma linha de 5. Por quê? Porque ele podia com aquela escalação colocar um zagueiro mais avançado como volante, ele podia soltar um lateral e botar um dos 3 zagueiros como lateral e o lateral virar meia, alguma coisa. Mas ele arrisca, ele fala assim, tudo leva a crer que vai ser uma linha de 5, então eu vou soltar o Mike. E também é o seguinte, se começa o jogo e vê que não é nada disso, Mike, volta. Pronto.
Né? O Mike tava do lado dele ali. Aliás, não, né? No primeiro tempo, não. No primeiro tempo tava do outro lado. Boa noite, Abel. Desde que o Rony voltou a atuar como titular, foram 4 jogos e 13 gols. Queria que você falasse desse ataque com ele mais móvel e se você é esse o ataque ideal que se encontrou para o Palmeiras mesmo. Não. Ele fez algum gol? Não. Ainda não fez? Não, isso é um jogo coletivo. A verdade é que ele voltou. Vocês sabem que o que é que ele representa para o nosso elenco, para o nosso plantel. Já vos disse que eu vejo nele a força dos brasileiros, vejo nele a força da nossa equipa. Nele e nos outros, estás-me a fazer essa pergunta especificamente dele. É aquilo que eu peço aos nossos jogadores, é que façam o máximo esforço, que utilizem todos os recursos que ele tem, e ele dá-nos coisas com e sem bola absolutamente extraordinárias. Ele alonga-nos a equipa, ele corre para a profundidade, ele abre os espaços para o Veiga, ele abre os espaços para o Dudu, ele abre os espaços muitas vezes até para o próprio Zé poder receber em linhas, entre linhas, ou o próprio Menino, porque ele corre para a frente, alonga o adversário, é difícil marcá-lo, que é um jogador chato, acho que esse é o termo, é um jogador chato de marcar, é um jogador que faz golos, e que nos ajuda. Agora, eu treino todos os jogadores, não treino só o Rony, temos o Navarro, também está a treinar muito bem, o Lopes, como te disse hoje, fiquei ali um bocadinho, decidi por meter o Hendrick, mas agora no fim, mais calma, no calor do jogo, se calhar devia ter metido o Lopes, porque ele tem trabalhado também muito bem, mas pronto, nós quando falamos em defesa, eu gostava de vos dizer isto, quando nós falamos em defesa e porque a equipa sofre golos, não é porque é do goleiro ou da zaga, nós defendemos de forma coletiva. Nós temos posicionamentos que temos que os cumprir quando estamos a defender dentro do nosso golo, e temos posicionamentos a cumprir quando estamos a chegar ao golo do adversário. Temos casas de partida e casas de chegada. E portanto, eu não queria só estar a falar desses 3 que estás a dizer. Sim, é um trio de ataque muito móvel, muito dinâmico, muito desequilibrador, mas quem lhes faz chegar a bola são os médios, quem começa a construção é o Everton. E pronto, fazemos um jogo coletivo muito forte, de uma equipa que tem que ter calma. Também disse isso aos jogadores. Nestes momentos há sempre muita euforia, 2 jogos, muitos golos, toda a gente vai começar a dizer que isto e aquilo, como foi há 3 dias atrás que sofrimos golo, agora somos a equipa que faz mais. Calma, 3 pontos, nada mais. Daqui a 3 dias, como disse, temos aí um caminhão de pedra para descarregar outra vez. Está bem? Um abraço para vocês. Ele mencionou de novo o Flaco Lopes. Sinal que o Flaco Lopes deve ter ficado com um certo bico, né? Mas você vê como ele tem a capacidade de entender o jogador e não encara isso como uma insubordinação, e sim como uma frustração. Aí ele chega, menino, calma. E tá trabalhando bem a cabeça de todos. Então é a segunda vez que ele menciona o Flaco Lopes na mesma entrevista, sendo que foi espontâneo, né? Ninguém mencionou nominalmente o Flaco Lopes nas perguntas. A pergunta foi sobre o Rony. Aliás, ele fala que o Rony é chato. Se o próprio técnico fala que o Rony é chato, você calcule os zagueiros adversários. É muito legal ter o Rony no time, né? Mesmo quando ele não faz gol, mesmo quando ele... Como ele causa situações. Sempre. Então é isso. O Abel em estado de graça, o Palmeiras em estado de graça, a torcida em estado de graça. Só aquele 1% que é vagabundo continua enchendo o saco, mas cada vez mais eles ficam sem argumento, né? Porque essa escolha desse 1% de fazer esse papelzinho, uma escolha infeliz, né? Amigo, dá tempo de virar o disco, hein? De passar para o time de quem apoia. Já pensou 100% da equipe, da torcida apoiando? Acho que todo mundo merece, né? Todo mundo que é palmeirense no fundo merece. Esses torcedores, se eles passarem a ter esse comportamento positivo, não precisa ser auditório do Silvio Santos, não, que bate palmas. Não é isso. É na hora de fazer as críticas, que elas sejam construtivas, como disse o Abel. Que daí ele usa. Agora, ficar com essa posturinha, aí não serve para nada. Aí esse cara, para mim, ele não merece
a fase que o time está proporcionando. Esse cara merece o time de 2014, 2012, 2006, 2002. Cada time ruim que a gente teve, né? E agora essa maravilha que a gente está tendo pelo 4º ano consecutivo, né? 20, 21, 22, 23. E vamos falar que 2019 foi um ano muito bom também, só não teve título. Mas pega o primeiro semestre de 2019, maldita Copa América, né? Palmeiras com o Filipão estava voando em 2019. Em 2018 foi campeão brasileiro com o pé nas costas. Já não é uma fase. Não dá para dizer que é uma fase mais. São anos e anos consecutivos protagonizando o futebol brasileiro. A gente merece. Será que todos os torcedores do Palmeiras merecem? Acho que alguns merecem mais. Todos merecem, mas alguns merecem mais e outros merecem menos. Muito obrigado a todos pela companhia, pelos comentários, pela participação na área de comentários. E renovo o convite para que vocês tornem-se padrinhos do nosso projeto, se vocês gostam do nosso trabalho. É muito importante para que a gente se mantenha no ar, porque os custos estão cada vez mais elevados. Muito obrigado, até a próxima. Fim de semana, Palmeiras e Bragantino estaremos, se tudo der certo, estaremos mais uma vez no Allianz Parque para acompanhar com muito prazer essa jornada do Palmeiras. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.